Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. No Brasil, durante o governo do PT, a gente teve relações com a Venezuela, teve relações com Cuba e tudo mais, e mantivemos uma boa relação com os Estados Unidos também. Isso é uma das grandes discussões na área da política internacional no Brasil, se o Brasil possui algum projeto de evitar a ascensão brasileira ou se, na verdade, os Estados Unidos até gostariam de ter um Brasil mais atuante para não ter que se envolver em problema pequeno na América Latina. Uhum. Né? Então, tem assim, duas formas de pensar sobre isso. Tem um pensador que já morreu alguns anos atrás, o Muniz Bandeira, que diz que os Estados Unidos quer evitar a ascensão brasileira da mesma forma que quis evitar a ascensão da Alemanha nazista, de qualquer potência que pode gerar problemas. Só que pessoalmente, eu acho que os Estados Unidos não enxergam o Brasil como uma ameaça da mesma forma que enxergava, obviamente, a ascensão da Alemanha nazista na época, porque mesmo em ascensão, o Brasil nunca representou uma ameaça existencial aos Estados Unidos. Então, a minha impressão, a princípio, é que os Estados Unidos até teve uma boa relação na época do PT, porque o Brasil cuidava da região ao tal ponto que muitas vezes os Estados Unidos não teve que se envolver. Então, uma guerra menor entre Equador e Peru, por exemplo, 95. Anos e anos de negociação, porque teve um trecho de selva aí que havia uma discordância de quem fazia parte, etc. Quem liderou essas negociações foi o Brasil, e o acordo de paz em 98 foi assinado em Brasília. Que foda isso aí. Os Estados Unidos foi ótimo. Entendeu? Se vira aí, deixa eu ficar fora agora, dessa. Quando isso obviamente tem um limite. Então, chegou, aliás, a tal ponto que a Condi Rice, que é uma das principais articuladoras de política externa do governo Bush, chegou a ter o número de celular do Dirceu, e qualquer coisa importante estava sendo conversado. O Celso Amorim nunca teve uma relação tão boa com os Estados Unidos, então o governo americano buscou se comunicar pelo Palocci, Dirceu, Nelson Jobim, ministro da Defesa. E muitas vezes ela checava antes com o Brasil antes de falar qualquer coisa sobre a América Latina. E a grande esperança naquela época dos Estados Unidos foi que o Brasil pudesse lidar com Chávez. Garantir que o Chávez não virasse um ditador, basicamente. E eu acho que o Brasil até inicialmente tentou... o Lula conversava bastante com Chávez, falava, olha, é preciso que você reconheça a legitimidade da oposição, etc. Teve essas conversas. Mas o problema foi que o Brasil ganhou muito dinheiro na Venezuela. Então, as empreiteiras, etc. Então, também havia gente que falava, olha, o Chávez está virando ditador, ok, mas vamos manter essa boa relação, não vamos chateá-lo demais, porque também tinha alguns interesses, aqui, né? Que é legítimo, né? A gente viu depois que havia também muita corrupção. Sim. Verdade, né? Naquele momento, eu acho que os Estados Unidos começou a perceber que tem questões... Enfim, a situação na Venezuela só piorava, mas tinha outra coisa. O Brasil, além de resolver, e muito bem em vários casos, problemas da América Latina, começou a se envolver em outras questões. Por exemplo, no Oriente Médio. Então, o Lula começou a negociar com o Irã para tentar chegar no acordo. E aí chegou num ponto em que os Estados Unidos, e isso acho que afetou a relação em 2010, que isso foi logo antes da eleição da Dilma. Então, ainda no final, quando o Brasil realmente era um player super relevante, que
os Estados Unidos não estava de acordo com os termos daquele acordo e também eu acho que não queria que um país como o Brasil se envolvesse no Oriente Médio. O pensamento de grande potência é dizer eu controlo o que acontece. Esse é meu joguinho aqui, cara. Não venho com essa, não. Gerou aí um mal-estar. E cai no teu playground. Fica aí, ó. Brasil é Brasil, o mundo é Estados Unidos. E aí a relação deu uma piorada. E aí piorou muito depois do escândalo de espionagem da NSA, quando revelou-se que o governo americano Acompanhava a Dilma, acompanhava a Dilma. Mas pior, Petrobras. Por exemplo, também revelou-se que o governo americano acompanhava todas as ligações da Angela Merkel. Eita. E assim, a Angela Merkel meio que falou, política internacional. Já sabia. Acontece toda hora. Assim, antigamente, os chefes de Estado pegavam um carro e pegavam um telefone público com moeda para fazer ligações secretas em qualquer parte, porque não queriam ser rastreados. Então, assim, aquilo abalou bastante, mas fato é que a relação em geral entre o Brasil e os Estados Unidos durante o governo PT foi realmente excelente. E eu até diria melhor do que na época do FHC, porque o FHC ainda era um país muito menos capaz de se projetar na região e resolver problemas. Apesar de que também nos anos 90 a relação já estava bastante positiva.